Olá pessoal, em nosso último vídeo nós estudamos paralelismo e hoje eu trouxe 5 exercícios aqui para nós fixarmos a ideia, fixarmos os conceitos estudados naquele vídeo. Então nós vimos lá que quando nós temos, no caso aqui, duas paralelas, em cada exercício tem duas paralelas, e nós temos uma reta que intercepta essas duas paralelas, ela é chamada de transversal. E ela determina sobre as paralelas 8 ângulos que nós comparamos 2 a 2. Entre as paralelas, quando você olha aqui entre as paralelas, se os ângulos estiverem entre elas, você fala que os ângulos são internos. Se os ângulos estiverem fora, você fala externo. Então, olhando para as paralelas, nós temos que os ângulos podem ser internos ou externos. Aqui no caso eu tenho que os 50 e o x são externos. Agora eu vou olhar para transversal. Quando eu olho para transversal, aí eu vejo que os ângulos podem ser ou colaterais ou alternos. Então essa é a classificação. Olhando para as paralelas, podem ser internos ou externos, para transversal, colaterais ou alternos. Aqui eu vejo que, observe aqui a transversal, o 50 está aqui desse lado e o x está aqui desse outro lado, então eles são alternos. Então, paralela, externo, transversal, alterno, então são alternos externos. Então, esses dois ângulos aqui são alternos externos. E aí vamos lembrar, ângulos que são alternos, externos ou internos, ângulos que são alternos, externos ou internos, não importa, eles são congruentes, tá? Essa é a parte mais importante que eu gostaria de lembrar a vocês. Quando nós falamos alternos, não importa se seja interno ou externo, não importa se é interno, são internos ou externos, tá? Não importa se são internos ou externos, eles vão ser sempre congruentes, tá? Eles vão ser sempre congruentes. Então, falou a palavra alterno, não importa se é interno ou externo, eles são congruentes. Então aqui eu tenho que eles são alternos e externos, então se são congruentes, possuem a mesma medida. Então essa medida desse ângulo é igual à medida dessa. Como aqui é 50, então a resposta x é igual a 50 graus. Então aqui a resposta x igual a 50 graus. Tá? Simples assim. Eu vou apagando para nós termos espaço. Agora, olhando para essa questão aqui, eu observo o seguinte. Primeiro você olha para as paralelas, né? Observa que o x está internamente e o 120 está externo. Então você não tem como comparar, porque ou eles devem ser internos ou externos. Nesse caso aqui, você pode trabalhar com eles usando a ideia que eu falei muito no vídeo passado, de imaginar uma paralela sobrepondo a outra e você encontrar um ângulo correspondente. Se essa paralela aqui, por exemplo, baixasse e coincidisse com essa, esse ângulo aqui ia ser correspondente com esse bem aqui. Ou você pode trabalhar usando o oposto pelo vértice. Esse ângulo 120 graus, por exemplo, pode ser o x também, tá? Vou usar o 120. Ele tem um ângulo bem aqui, ó, que é o oposto dele. Esse aqui, o vértice, 120. Então esse ângulo aqui é o oposto dele. E nós estudamos no vídeo sobre ângulos, que ângulos que são opostos pelo vértice são congruentes. Então se aqui é 120, aqui também vai ser 120. Agora sim dá para comparar. Ambos estão aqui entre as paralelas, tanto 120 como x, então são
internos. São internos. Só que olhando para a transversal, eles estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais internos. Tá? Então, são colaterais internos. E quando você tiver ângulos colaterais, não importa se são internos ou externos, eles são suplementares, tá? Eles medem, a soma deles mede 180 graus. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou somar x mais 120 igual a 180. Ou você observa o seguinte, né? Que se eles são suplementares, x é o suplemento de 120 e 120 é o suplemento de x. Então, 120. Se x é o suplemento de 120, qual deve ser o valor de x para 120 chegar a 180? Aí você vê que é 60, então a resposta é 60 graus. Mas você pode resolver uma equação do segundo grau, do primeiro grau, né? Muito simples. Só você fazer assim, 120 mais x igual a 180, já que eles são suplementares. Então, 120 mais x tem que ser 180 graus. Passando 120 para cá, então eu tenho que o x vai ser 180 menos 120, então a resposta é 60 graus. É uma equação do primeiro grau bem simples, né? Então essa, observa, 60 mais 120, 180, como eu disse, eles são suplementares. Então, se você falar em colaterais, não importa se são internos, ou externos, eles vão ser sempre suplementares. Suplementares. Falou alterno, congruente. Falou colaterais, suplementares. Tá? Não importa se interno ou externo. Então vamos ver aqui essa questão. Vou apagar aqui. Novamente eu tenho aquela situação, ó, olhando para as paralelas. Um está interno e o outro está externo, então também não tem como comparar. Então eu vou trabalhar aqui com o ângulo oposto pelo vértice, para fixar a ideia do ângulo oposto pelo vértice. Escolhe um dos dois, eu vou pegar esse x menos 30, então o oposto pelo vértice dele está aqui. Então, se esses dois ângulos são OPV, então eles possuem a mesma medida. Então, esse aqui é x menos 30, aqui também vai ser x menos 30. Agora sim, dá para comparar esse com esse, possuem a mesma medida desse. Estão fora, então são externo, transversal, mesmo lado, então são colaterais externos. Mas basta ver que são colaterais para eu ver que são suplementares. Tá? Logo, medem 180 graus. Então eu monto novamente uma equaçãozinha do primeiro grau simples. Eu somo 2x mais x menos 30 igual a 180. Mais uma vez uma equação do primeiro grau simples. Então 2x mais x aqui eu posso somar, dá 3x. Esse menos 30 vem aqui para o segundo membro. Então fica 180 mais 30. Então dá 3x igual a 210. O 3 que está multiplicando vem dividindo. E aí encontramos a resposta que é 70 graus. Então esse ângulo é 70 graus. 70 menos 30, 40. 2 vezes 70, 140. 140 mais 40, 180. Tá? Então uma verificação, para verificar, basta você pegar o valor que você encontrou, substitui aqui, faz a conta e vê se dá 180, porque eles são suplementares. Então 140 mais 40, 180. Então a questão está correta. Agora, olhando para essa questão aqui, vamos observar o seguinte. Aparece um símbolo, bem aqui, que já foi estudado, né? Quando nós estudamos em tipos de ângulos. A gente viu que esse ângulo aqui, esse símbolo aqui, representa um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Então, esse ângulo, eu vou redesenhar essa figura bem aqui. Desenhando só essa transversal. Aqui tem só uma parte dela, eu posso completar, tá? Então, eu vou desenhar ela completa.
E aqui eu tenho 3x menos 10. E aqui, esse ângulo, observa que ele pega daqui até chegar aqui na transversal. Então ele pega o 2x mais 90. Então esse ângulo aqui é 2x mais 90 graus. Esse ângulo aqui é o 2x mais 90 graus. Então essa questão aqui, redesenhada, ela fica assim. O y aparece bem aqui, mas eu não vou usar agora. Agora eu posso classificar, né? Eu vejo que entre as paralelas, eles estão entre as paralelas, são internos. E para a transversal estão do mesmo lado. Então são colaterais internos. Colaterais internos. Então são suplementares também. Então resolvendo aqui novamente uma equaçãozinha do primeiro grau, eu vou ficar com 3x menos 10 mais 2x mais 90 igual a 180. Então vamos organizar primeiro, né? Deixar aqui no primeiro membro só os números que acompanham a variável. E no segundo membro, somente os números 180. Não esqueçam de mudar o sinal, tá? Quando vier para o segundo membro. Mais 10 menos 90. Então, 3x mais 2x, 5x. 180 mais 10, 190. 190 menos 90, 100. Então, eu tenho 100 dividido por 5, que dá 20 graus. Então, x é 20 graus. Como x é 20 graus, então substituindo aqui vai ficar 2 vezes 20, 40. 40 mais 90, 130. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 130 graus. E observe que quando eu coloco o y aqui agora, quando eu puser o y aqui agora, esse ângulo y é o suplemento desse. Ou seja, é o que falta para 180. Então, se eu somar o ângulo y com o 130, tem que dar 180. Logo, passando aqui o 130 para cá, eu vou ficar com y igual a 180 menos 130. Então, a resposta, 50 graus. Então, o y é 50, porque é o suplemento desse ângulo aqui, que é 130. Eu encontro substituindo o valor que eu encontrei aqui do x, que é 20. 2 vezes 20, 40. 40 mais 90, 130. Então, o y é o que falta para 180, porque eles são suplementares. Observa aqui um ângulo raso de 180 graus aqui. Tá? Aquele símbolo do ângulo raso que nós vimos lá também. Então, quando o ângulo sai aqui, dá meia volta, então é 180. O que acontece aqui, ó, meia volta, 180 graus. Então, esse aqui é 130, o que falta para 180, 50 graus. Vamos fazer agora a nossa última questão. Aqui nessa questão, eu vejo o seguinte, ele diz aqui, aparece que é T e V, e ele fala que T é paralela a V. Lembra que no último vídeo, eu disse a vocês que uma forma de você observar que duas retas são paralelas é através dessa simbologia aqui. A reta T, dois traços aqui um ao lado do outro, e aqui a reta V. Então, isso é a simbologia para indicar, né, para informar que essas duas retas são paralelas. E esse ângulo alfa mede 8x, esse ângulo beta mede 2x mais 30. Então, vamos achar aqui o valor de x. Eu vou prolongar aqui essa reta T, e posso também prolongar, vou apagar aqui. Posso prolongar aqui também. Com isso eu observo que eu tenho aqui. As paralelas e uma transversal, que é a A e B também são paralelas, pelo enunciado, né? A sendo a reta A paralela à reta B. Então, essas duas também são paralelas. E essas duas também são paralelas, como aqui está informando. Para essa reta aqui, essas duas paralelas, essa reta aqui é uma transversal. Então, se eu pegar essa reta T e imaginar ela coincidindo aqui com essa reta V, esse ângulo alfa vai aparecer bem aqui.
esse ângulo aqui vai aparecer bem aqui, indicando que esses dois ângulos são correspondentes, como nós vimos no vídeo passado. Se eles são correspondentes, então eles são congruentes. Então esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa que tem a mesma medida aqui. Então observe, se você imaginar essa reta T coincidindo com essa, esse ângulo aqui vai ser arrastado para cá. Então esses dois ângulos aqui são correspondentes, logo são congruentes. Então eu posso escrever ângulo alfa bem aqui. Agora olhando aqui para essa reta A e a reta B, essa reta aqui é a transversal, a reta V é a transversal. Então se eu imaginar que a reta A coincide com a reta B, o alfa, esse ângulo aqui, vai coincidir com beta. Opa, então o alfa e o beta também são correspondentes, logo são congruentes. Então eu chego à seguinte conclusão, de que alfa, esse ângulo aqui e esse ângulo são congruentes, então a medida alfa é igual à medida beta. A medida alfa é igual à medida beta. Então se alfa é 8x, então eu vou colocar aqui 8x, e beta é 2x mais 30, eu encontro mais uma vez uma equaçãozinha aqui do primeiro grau, onde dá para encontrar o valor do x. 2x para o primeiro membro, então aqui dá 6x, então aqui eu tenho 30 dividido por 6, e dá 5 graus. Então o x é 5 graus. Se o x é 5 graus, então qual é o valor do alfa? 8 vezes 5. Então esse alfa é 40 graus. É claro que o beta também vai ser 40 graus, já que os dois são iguais. Então vamos verificar. Então beta vai ser 2 vezes 5 mais 30. Então beta vai ser 2 vezes 5, 10, mais 30. Então beta é 40 graus. Tá. Então aí, assim nós encontramos o valor do x, e com o valor do x nós encontramos alfa e beta. Tá? Então continue resolvendo mais exercícios. O exercício é que faz você fixar os conceitos. Tá? Resolver bastante exercício é muito bom. E esse assunto vai ser muito importante quando nós formos estudar triângulos, que é o nosso próximo assunto. Então, obrigado pessoal, até o próximo vídeo.